Ontem eu fiz um vídeo que vocês estavam pedindo muito pra mim, que era sobre o Caio Coppola. Eu falei Coppola ontem, o pessoal achou que eu estava tirando sarro dele, na verdade é como se pronuncia em italiano. Eu não sei como pronuncia no Brasil, tanto que o Francis Ford Coppola se pronuncia assim. Mas então não era para ofender o Caio Coppola, não era a intenção. Tudo bem. Então eu fiz ontem um vídeo sobre a entrevista que o Glenn Greenwald deu para o programa Pânico na Jovem Pan e do qual participou o Caio Coppola. No vídeo que eu fiz ontem eu falo sobre um ponto específico dele sobre a questão da ditadura, né? E sobre um termo específico que ele utiliza lá que foi contra-revolução. Que a ditadura no Brasil seria uma contra-revolução a um golpe comunista, a uma eventual revolução comunista no Brasil. E hoje eu quero pegar um outro ponto dessa entrevista e abordar isso aí, porque é onde realmente ocorre o bate-boca ali entre o Glenn e o Caio. Porque o Glenn confronta algumas afirmações que o Caio tinha feito num outro programa, no programa Morning Show, no qual ele elabora uma teoria maluca sobre o John Willis, uma teoria mirabolante. Então ele fala seguintes coisas nesse programa aí, nesse primeiro programa. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que vai trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Já nesse segundo programa, que foi o recente agora, no Pânico, o Glenn confronta essas afirmações do Caio. Então ele diz que o Caio propagou que o Glenn tinha trabalhado na CNN, que ele era um correspondente internacional da CNN. E o Glenn disse que isso é falso, que ele nunca trabalhou na CNN. Aqui você vai ver um aspecto importante, e que eu já disse anteriormente, sobre como funciona a retórica da extrema-direita. O importante não é você ter razão. O importante não é você apresentar a verdade, não é a busca pela verdade, não é você apresentar os fatos. É você parecer ter razão. Então aqui, olha, você tem o Glenn, jornalista, repórter, falando que ele não trabalhou na CNN. Qual é a reação do Caio? A reação do Caio é contestá-lo. É dizer, não, mas eu vi você na CNN. Eu vi você falando para Amanpour, que é um jornalista importante lá na CNN. Ele fala, mas eu estava dando uma entrevista. Eu não sou correspondente, eu estava dando uma entrevista assim como eu estou dando uma entrevista aqui no Jovem Pan. E aí começa um bate-boca, o Caio tentando provar que ele está certo. Que na verdade ele não entendeu errado, é o Glenn que estaria distorcendo as coisas. A única atitude decente que uma pessoa teria naquela situação seria falar assim, olha, desculpa Glenn, eu vi você na CNN, achei que você fosse repórter da emissora e me confundi. Não tem que bater boca, o cara falou que ele não era repórter da CNN. Ele disse ali, ao invés de reconhecer imediatamente que ele estava errado, que ele se equivocou, ele bate boca, ele diz ali num ponto que era uma tecnicalidade, que não era um erro, era uma coisa insignificante. E o Glenn insiste, não é uma tecnicalidade, é algo importante, porque eu não trabalhei para a CNN. Mas o bate-boca prossegue. Depois o Glenn confronta o seguinte ponto. Entra numa questão que não é apenas de erro, de equívoco. Não é apenas de você ter entendido errado, ou de você ter se equivocado. Mas tem um ponto no qual o Caio mente, de fato. Ele afirma que nessa entrevista para a CNN, o Glenn defende a narrativa do golpe. Ele diz que o que ocorreu no Brasil é um golpe. No primeiro programa ele disse isso claramente, que ele defendia o golpe e isso já tirava a credibilidade dele. Depois, quando confrontado pelo Glenn nessa segunda parte, ele dá uma revisada. Ele diz que dá a entender que ele defendia a narrativa do golpe. E convida os ouvintes de Jovem Pan a conferirem essa entrevista da Amanpour. E vocês devem fazer isso. Inclusive, eu vou pôr um trecho aqui para que vocês vejam o que o Glenn disse na entrevista. Now, Dilma herself has called this a coup. What is going on? It's the most extraordinary thing, Christiane, because not only is essentially the entire Brazilian political class that is trying to impeach her implicated in really serious corruption. I mean, the most surreal thing I have ever seen in my time as a journalist or anywhere else covering politics in countries was that yesterday, the person presiding over the impeachment proceeding in the House, the Speaker of the House, Eduardo Cunha, whom you referenced, he is somebody who was found to have stashed away millions of dollars in bribes. There's no non-corrupt possibility. He has no wealth. He has no businesses. Millions of dollars stashed away in Swiss bank accounts. He's somebody who's presiding over the House as they're all getting up one by one, all of them accused of corruption and saying, we must remove the president for corruption. And amazingly, Dilma herself is one of the few people not accused of any kind of bribery or personal corruption or kickbacks or anything to be enriched. What's going on is pretty simple. Her party, the Workers' Party, or the PT, has won 4 straight
national elections, going all the way back to Lula, who was wildly popular, who was first elected in 2006 and then reelected in 2002 and then reelected in 2006. The plutocrats in Brazil, the rich in Brazil, have long hated PT, have not been able to defeat them at the ballot box. And so this is their big chance, with the economy tanking, with this crisis proliferating, with people really upset with the government and the political class. This is their big chance to finally get rid of PT, which they cannot win in an election, and so they're using these anti-democratic means to do it, and it's incredibly blatant what's taking place. De fato, o Glenn não fala em golpe, não usa esse termo golpe. O que ele fala é que o impeachment se muniu de medidas antidemocráticas. Aqui a gente precisa de uma distinção muito evidente entre golpe de Estado, entre um golpe e medidas antidemocráticas. Isso tem tudo a ver, eu já falei esse livro anteriormente, tem tudo a ver com o livro Como as Democracias Morrem, do Ziblatt e do Levitsky. Porque eles falam justamente isso, que atualmente as democracias, o modo como elas morrem, o modo como elas se desintegram, não é como antigamente, que havia um golpe de Estado, que você tinha o exército lá que invadia o parlamento, que invadia a casa presidencial, matava o presidente e tomava o poder. Ou um grupo opositor que faz isso e toma o poder de modo espetacular. Não. As democracias morrem atualmente de maneira interna, gradual, quase imperceptível. Então, assim, eles vão usando de medidas legais, medidas constitucionais, para ir corroendo a democracia de dentro para fora. Por exemplo, a Venezuela. A democracia na Venezuela não morreu do dia para a noite. Foram anos do Hugo Chávez explorando as medidas legais possíveis e depois o Maduro também. Então, as democracias hoje não morrem com golpes de Estado, no modelo clássico de militares tomando poder. Não, elas vão aos poucos, gradualmente, usando medidas democráticas ou antidemocráticas no interior da legislação possível. Então o que o Glenn está falando nessa entrevista aí com a Manpur é justamente isso, que eles usaram de um recurso legal, constitucional, que é o impeachment, para violar a democracia brasileira, para corroer a democracia, para agir de modo antidemocrático. E essa entrevista que ele deu aí para a CNN foi em abril de 2016. E ele se refere justamente a isso, de como os políticos brasileiros, querendo retirar a Dilma Rousseff, querendo tirar o PT do poder, usaram de recursos previstos na lei. E a grande ironia disso é que essas pessoas que retiraram a Dilma sob acusação de pedalados fiscais, de improbidade administrativa, têm crimes de corrupção gravíssimos, como o caso do Eduardo Cunha, como o próprio caso do Temer. Então foi essa crítica do Glenn Greenwald nessa entrevista. De políticos envolvidos em escândalos de corrupção sérios, graves, querendo retirar uma presidente apenas com base na impopularidade dela, aproveitando de uma situação econômica no Brasil para poder derrubar uma presidente que tinha perdido já o apoio, que já estava isolada. Então foi isso que ele falou. Eu vou deixar o link para vocês aqui da entrevista completa da Manpur, para que vocês possam assistir e tirar suas próprias conclusões. E eu fui pesquisar, ao contrário do Caio, fui pesquisar outros artigos do Glenn para saber se ele usava o termo golpe, ou coup, como se diz em inglês, em algum artigo dele, em alguma entrevista dele. Eu encontrei outros artigos, e você vê que há uma recusa do Glenn Greenwald em usar o termo golpe. Ele fala de medidas antidemocráticas, ele fala dessa ironia da política brasileira, né, de corruptos derrubando uma presidente por tecnicalidades. Agora sim você entra nesse termo, sendo que uma grande parte da cúpula política no Brasil está sendo investigada por crimes de corrupção. A única exceção que eu encontrei aqui é uma exceção bastante cautelosa, foi em maio de 2016, que é um artigo assinado pelo Glenn, pelo Davi Miranda e por Andrew Fishman, no qual ele fala que talvez fosse a hora da imprensa cogitar a possibilidade de usar o termo golpe para o impeachment da Dilma. Ele escreveu esse artigo à luz do áudio vazado do Romero Jucá, que revelava a extensão da manobra nos bastidores para estancar a sangria, como eles disseram, que incluía a deposição da Dilma e pôr o PMDB, pôr o Temer no poder. E aí, nesse ponto, sim, ele levanta a possibilidade de usar o termo golpe para isso, porque você vê uma manobra, uma articulação nos bastidores entre deputados, entre senadores e entre o Supremo Tribunal. Porém, depois ele escreveu outros artigos de outras entrevistas no qual ele não usa o termo golpe. Ele se recusa a usar esse termo. E se ele usa para designar a narrativa do PT e da Dilma. Então ele tem uma entrevista que ele dá depois, em maio, para o portal Democracy Now!, no qual ele fala sobre isso. Ele é questionado sobre isso e ele não usa o termo golpe. E depois ele tem outro artigo na Intercept em junho, no qual ele fala também do que ocorreu no Brasil, explica a situação no Brasil, e também só usa o termo golpe para designar a narrativa do PT. Então, quando Caio afirma que o Glenn defende essa ideia do golpe, defende o termo golpe, ele está mentindo. Não é apenas uma falsidade, não é apenas um equívoco, não é apenas um erro, uma tecnicalidade, como ele disse. É uma mentira. Ele inventou isso e ele propagou isso para milhões de pessoas. Então você tem um erro factual, que é afirmar que o Glenn era da CNN, e uma mentira, que é afirmar que o Glenn defendia a narrativa do golpe. Depois, no final dessa entrevista ainda,
o bate-boca se acirra porque o Glenn começa a questionar a teoria que o Caio elaborou sobre o Jean Willis, né, da fuga do Jean Willis do Brasil, o autoexílio dele, que tinha um projeto por trás disso, uma articulação por trás disso, intenções escusas, que não tinha nada a ver com a ameaça, que era outra coisa. O Glenn cobra uma postura do Caio. Eu vou pôr aqui para vocês assistirem. E você está fazendo Ou seja, ele diz assim, você como jornalista não pode fazer esse tipo de inferência. Você não pode fazer esse tipo de especulação, você tem que se basear em fatos, porque é só assim que você pode disseminar uma informação, quando você tem o fato e você apresenta esse fato. E daí o Caio diz que ele não é um jornalista, que ele não é um repórter. Mas isso não importa, essa é a questão, isso não importa. Ele está usando um veículo de comunicação, ele está numa rádio com muitos ouvintes, que depois vai para a internet e tem um monte de espectadores, e ele tem responsabilidade naquilo que ele diz. Eu, quando venho aqui, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu digo. Eu sei que eu faço um vídeo aqui, que esse vídeo pode atingir 50 mil pessoas, 100 mil pessoas às vezes. Então eu sei que aquilo que eu digo tem um grande peso e que pode moldar a percepção das pessoas sobre a realidade. É por isso que é importante você cuidar da informação que você propaga. Se você errar, e todo mundo erra, gente. Repórteres erram, cientistas erram, investigadores erram. Então todo mundo é passível de errar. Eu sou passível de errar também. E já errei também. Então, assim, quando você erra, a primeira medida é você se desculpar e se corrigir. É a única possibilidade que você tem. Se você tem algum compromisso com a verdade. A teimosia do Caio em se corrigir em relação à CNN, gente, é deprimente. É um caso deprimente. Ah, não, é uma tecnicalidade. Não é. É a carreira do jornalista que está ali em jogo. E quando você joga CNN, por exemplo, e na boca da extrema-direita a CNN tem um peso tremendo negativo também, porque seria uma imprensa marrom que quer derrubar o Trump. Se você olha o Bernardo Kister falando do CNN, por exemplo, é como se fosse uma emissora do demônio. Você jogar um posto, um trabalho para o Glenn que ele não fez, isso tem um peso para a carreira dele também. E depois você mentir também, atribuindo a ele falas ou defesas de posições que ele não tomou, isso é muito grave, isso é muito sério. Do mesmo modo que ele cria também essa narrativa mirabolante sobre o Jean Willis. E isso molda a percepção das pessoas. Nós, quando falamos para o público aqui, nós temos responsabilidades também. Ele pode não ser um jornalista formado, mas ele está usando um meio de comunicação que atinge milhões de pessoas. Ele tem compromisso com o que ele diz. Não é porque ele é um analista político autoproclamado que ele pode vir aqui falar qualquer coisa, inventar coisas, mentir para as pessoas. Pelo contrário, justamente porque ele é um analista que ele tem que analisar a partir de informações concretas, se ele se pretende ser um analista sério. Então, nesses dois vídeos que eu fiz sobre o Caio aqui, o de ontem e o de hoje, você vê, primeiro, uma revisão da história, querendo redimir a ditadura, como se fosse uma contra-revolução, como se a ditadura militar no Brasil fosse um mal menor em relação a uma ditadura comunista, sendo que nem havia projetos de fato concretos, factíveis, de um golpe, de uma revolução comunista no Brasil. E depois você tem essa segunda parte aqui, que é o erro do Caio, de afirmar que o Glenn é algo que ele não era, um correspondente da CNN, e ainda confrontar o Glenn nisso. E o segundo ponto é a mentira dele, de dizer que o Glenn defendeu a narrativa do golpe, sendo que o Glenn não fez isso. Nem na entrevista que ele menciona com a Manpur, na CNN, nem posteriormente em outros artigos, em outras entrevistas. Pelo contrário, eu acompanho o Glenn faz um bom tempo já, eu assisti o documentário dele, o Citizen4, que é sobre o Snowden. Se você percebe uma coisa que o Glenn tem, é um cuidado com as palavras e um cuidado com aquilo que ele apresenta. Não é à toa que foi um ganhador do Prêmio Pulitzer de jornalismo. O cara é fera, de fato. E você vê um compromisso dele em apresentar as informações fatuais e de maneira precisa. Cuidado esse com as palavras e com os fatos que não me parece que o Caio tem. No fundo, o que você vê aqui é mais um representante da extrema-direita, só que limpinho. Que não fala palavrão, que não grita, que não usa de deboche. Às vezes até usa, mas no geral não usa de deboche. Ou seja, você tem ali um Bernardo Kister, um Nando Moura limpinho, sem a escrotice deles. O que já é um começo, convenhamos, já é um começo. Mas não adianta nada você ser educado, você ser articulado e defender mentiras e falsidades. Aí não dá, aí fica difícil. Eu vou deixar para vocês aqui o link de todas as reportagens que eu mencionei aqui, dos dois vídeos da Jovem Pan aqui, das duas entrevistas da Jovem Pan. Vou deixar também essa reportagem do Intercept do Glenn Greenwald, a entrevista dele para a CNN e para Democracy Now! Vou deixar o link também para o livro Como as Democracias Morrem, porque é importante compreender esse processo. A gente está num processo global de morte das democracias, de crise das democracias, pelo menos. Então leiam essas referências, pesquisem e vamos evitar o erro, gente. Vamos tentar evitar mentiras, principalmente. Um grande abraço para vocês aí. Deixa um comentário aqui embaixo o que você pensa, o que você acha dessa situação toda. Deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.